Aquele cheiro. Ainda hoje, anos depois, consigo sentir o cheiro do moinho azul. Não era um cheiro a mofo nem a suor, mas uma mistura de cigarros velhos, desinfetante barato e uma espécie de desespero que parecia impregnar as paredes finas como papel. Acordar lá, naqueles lençóis que arranhavam, com a nuca dormente e a cabeça ia latejar, era o meu novo normal. Abria os olhos e a luz cinzenta, filtrada pelas cortinas pesadas que nunca fechavam completamente, revelava o teto baixo. O João, a uns metros de mim, encolhido numa posição fetal, usava o casaco do fato amarrotado como almofada. Parecia tão envelhecido. Não o João que eu conhecia, o lobo prateado, que gritava executivo por todos os poros. De manhã, sem os fatos caros, sem o cabelo bem penteado, era só um homem de meia idade, com o cabelo a ficar ralo e uma postura curvada. Empurrei o pé dele. João, acorda. Temos de ir ao banco. Ele resmungou, virando-se. Que horas são? São 8 da manhã. O banco abre daqui a 1 hora. Precisamos de resolver esta coisa da conta bloqueada, para podermos comprar uma cama. As minhas costas estão a matar-me. Tivemos de chamar um Uber. O Mercedes, estava no parque de apreensões e o meu carro, um hatchback alugado, estava no meu antigo apartamento, do outro lado da cidade. Não tínhamos transporte. Ficar ali, no passeio daquela propriedade que valia milhões de euros, à espera de um Toyota Corolla, foi a primeira humilhação do dia. O motorista, um tipo simpático chamado Rui, tentou fazer conversa. Bela casa, meus caros. A mudar-se ou a sair? A mudar-nos, o João respondeu secamente, a olhar para o telemóvel. Maldito. Credenciais inválidas. Ela mudou as senhas. Ela mudou as minhas senhas. Ela pode fazer isso? Perguntei, verificando a maquilhagem no meu espelho de bolso. Tinha olheiras. Pensei que fosses o titular da conta. É um fundo familiar conjunto, João murmurou. Tecnicamente, ela é a administradora principal. Eu sou o beneficiário, mas sou eu quem faz o dinheiro. Eu devia ter sabido logo ali que a história era mais profunda, não era? Mas na altura, a minha cabeça estava só na urgência, na cama, no conforto. Na altura, eu ainda acreditava que bastava o João querer para as coisas voltarem ao normal. Ele direcionou o Uber, não para o banco, mas para o seu escritório no centro de Lisboa, a Sterling Impedra Marketing. Aquilo, ele dizia, era o reino dele. Ali ele tinha poder. Ali, Sofia, a ex-mulher, não era ninguém. Entramos no elevador até o 40º andar. João endireitou a camisa amarrotada, tentando recompor-se. Vais ver, disse ele enquanto as portas se abriam. Vou pedir ao departamento financeiro para emitir um cheque de fundos de emergência. Tiramos o carro do parque e à hora do almoço peço ao legal que entregue uma ordem de restrição a Sofia. O elevador tocou. Entramos no lobby elegante com paredes de vidro. Estava silencioso, demasiado silencioso. Normalmente a recepcionista, uma mulher exuberante chamada Diana, estaria a atender os telefones. A secretária estava vazia. João avançou, passando pela secretária, em direção ao open space. Onde está toda a gente? Ele gritou. Diana Peters, por que estão as luzes apagadas? O open space, geralmente a fervilhar com 20 diretores criativos e gestores de contas, era uma cidade fantasma. Os monitores dos computadores estavam escuros, as cadeiras arrumadas, os objetos pessoais, fotos de cães, canecas, plantas, tinham desaparecido. Apenas uma pessoa estava no escritório. Sentada na sala de reuniões com paredes de vidro, no extremo, estava uma mulher, calma, elegante, a digitar no seu laptop. Era a Sofia, e estava deslumbrante. Vestia um tailleur verde esmeralda que realçava perfeitamente o seu tom de pele. O cabelo, trançado numa coroa intrincada no topo da cabeça.
Não parecia uma divorciada de coração partido. Parecia uma CEO. João invadiu a sala de reuniões, abrindo a porta com violência. Eu seguia atrás, sentindo-me pequena, insignificante. "O que é isto?" João gritou, gesticulando para o escritório vazio. "Onde está a minha equipa? E o que estás a fazer na minha empresa?" Sofia nem levantou os olhos do ecrã. Deu um gole lento no seu chá. "A tua empresa?" "Sim, Sterling e Pedra." "Pedra! Fui eu quem construiu isto?" "Tu construíste a marca." Sofia corrigiu, finalmente olhando-o nos olhos. O olhar dela era frio, distante. "Tu eras a imagem. Tu eras o aperto de mão. Mas quem constituiu a empresa?" "João." "Quem deu a garantia? Quem é o proprietário da propriedade intelectual, da lista de clientes e do aluguer deste andar?" Nós, nós fizemos." João balbuciou. "Não," Sofia disse, deslizando um documento grosso sobre a mesa de mogno. "O fundo Harper fez. O fundo do meu pai. Tu assinaste o contrato social há 15 anos. Nunca o leste?" João ficou a olhar para o documento. Eu lido com a visão geral. Não leio todas as cláusulas." "Evidentemente," Sofia disse secamente. Cláusula 14, secção B. No caso de dissolução do casamento iniciada pelo beneficiário, João, devido à infidelidade, todos os ativos, incluindo contratos de clientes, nomes comerciais e bens físicos, revertem exclusivamente para a administradora principal, Sofia. A pedra em Sterling em Pedra. Era o meu nome de solteira, João. Tu és apenas Sterling, e Sterling não possui nada." "Não podes fazer isto." João sussurrou, o rosto pálido. "Tenho empregados. Tenho folha de pagamentos." "Tu tinhas empregados?" Sofia corrigiu. "Eu fiz uma reunião ontem à tarde, enquanto estavas a comprar champanhe. Ofereci-lhes duas escolhas: ficar com a estrutura atual, que está a dissolver-se, ou juntar-se à minha nova agência, Harper e Associados, localizada 2 andares acima. Ofereci-lhes um aumento de 10% e melhores benefícios." Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso perigoso a brincar nos lábios. Todos aceitaram a oferta, até a Diana. Fui eu quem falou pela primeira vez, a minha voz esganiçada. "Não pode simplesmente roubar a vida inteira dele. Isso é ilegal." Os olhos de Sofia voltaram-se para mim. Ela não parecia zangada. Olhou-me com a mesma pena que se poderia ter por um cão vadio que se meteu no trânsito. "Não roubei nada, Ana," Sofia disse suavemente. "Eu simplesmente retomei o meu investimento. João era um mau investimento. Alta manutenção, baixo retorno e valor em depreciação. Decidi liquidar." Ela levantou-se, fechando o laptop. "A segurança vem em 5 minutos para vos escoltar para fora. Sugiro que levem os vossos itens pessoais." "Ah, espera, não tens nenhum item pessoal aqui. A mobília pertence à empresa. A empresa pertence a mim." "João!" Agarrei-lhe o braço. "Faz alguma coisa! Grita com ela!" Mas João estava paralisado. Folheava o contrato, os olhos a percorrer freneticamente o jargão legal que tinha ignorado durante uma década. Percebeu com um horror crescente que Sofia não tinha sido apenas uma dona de casa. Ela tinha sido o motor. Ele tinha sido apenas o ornamento do capô. "Sofia!" João engasgou, a voz a falhar. "O cartão corporativo, as contas bancárias, estão todas ligadas ao fundo." "Tudo," ela confirmou. "Tens as tuas poupanças pessoais, claro. Aquela conta que abriste no ano passado." João ficou pálido. Eu gastei no anel e na viagem a cabo." Sofia lançou um olhar ao diamante no meu dedo. Era enorme. Cafona, mas enorme. "Bem," Sofia disse, passando por nós em direção à porta. "Pelo menos tens o anel. Pode ser que queiras penhorá-lo."
O aluguer nesta cidade é caro quando não se tem um subsídio de habitação corporativo. Ela parou à porta e olhou para trás uma última vez. Ah, e João, cancelei o teu plano de telemóvel esta manhã. Era uma despesa de negócios. Tenham uma boa vida. Ela saiu. O clic-clac dos seus saltos no chão de betão polido soou como tiros. Minutos depois, 2 seguranças, homens que João tinha cumprimentado pelo nome durante anos, escoltaram-nos até o elevador. Eles não fizeram contato visual. Apenas carregaram no botão para o lobby. João e eu ficamos na calçada, à porta do edifício. Começou a chover. Então, eu disse com o rímel a escorrer, estás falido. Estás mesmo falido. É um contratempo temporário, João gritou por cima do barulho do trânsito, embora parecesse que ia vomitar. Eu sou João Sterling. Tenho contactos. Tenho uma reputação. Vou abrir uma nova empresa. Vou recuperar os clientes. Com que dinheiro? Eu gritei irritada. Nem um hambúrguer consegues comprar agora. João deu umas palmadinhas nos bolsos. Tirou o cartão de crédito platina, agora apenas um pedaço de plástico inútil. Temos de ir, ele murmurou. Temos de resolver isto. Ir para onde? Gritei. Não podemos ir para casa. A eletricidade está desligada. Não há comida. E sabes que mais? Aposto que a renda também não está paga. Ela estava certa. 3 semanas depois, o contratempo temporário tinha se tornado um estilo de vida permanente. Eu estava sentada na beira do colchão, afundado no motel Moinho Azul. Ficava perto do aeroporto, o tipo de lugar onde os tapetes pareciam úmidos mesmo quando estavam secos, e as paredes eram tão finas que dava para ouvir o casal ao lado a discutir sobre dinheiro de drogas. O quarto cheirava a cigarros velhos e a desesperança. Tínhamos sido despejados da mansão 3 dias depois do jantar da vitória. Acontece que o contrato de arrendamento tinha uma cláusula moral relativa aos ocupantes, e como o fundo parou de pagar ao senhorio, o senhor Teixeira, este não teve paciência para um ocupante ilegal e a sua amante. Vendemos o meu anel de noivado. Sofia tinha razão. Foi a nossa única salvação. Mas João, sendo João, tinha o pago a mais inicialmente. Ele tinha comprado por 40 mil. A casa de penhores deu-nos 8. Esses 8 mil estavam a desaparecer rapidamente. João estava sentado àquela secretária minúscula e instável no canto, a olhar para um laptop recondicionado que tinha comprado no OLX. Ainda usava um dos seus fatos, embora estivesse amarrotado e manchado de café. Recusava-se a usar jeans. Dizia que jeans eram para subordinados. Alguma sorte? Perguntei a pintar as unhas. Era um hábito nervoso que tinha adquirido. Estes recrutadores são uns idiotas. João escarneceu, fechando o laptop com força. Continuam a oferecer-me cargos de consultor ou gerente sênior. Sabem quem eu sou? Eu era um CEO. Não vou aceitar ordens de um MBA de 30 anos. João, eu disse a voz aguda, temos 1.200 euros. O motel custa 400 por semana. Precisamos de dinheiro. Estou a trabalhar nisso. Estou a construir uma proposta para uma nova empresa de capital de risco, assim que virem a minha visão. Para com a visão! Levantei-me, atirando o frasco de verniz. Bateu no tapete. Não comemos visão. Precisas de um emprego. Um emprego a sério. Vai trabalhar no Starbucks. Vai conduzir um caminhão. Não me importa. João levantou-se, o rosto avermelhado. Não me vou rebaixar. Eu sou uma marca. És uma piada, gritei de volta. Verifiquei o teu LinkedIn, João. Sabes o que as pessoas estão a dizer? Estão a rir-se de ti. A agência da Sofia acabou de conseguir a conta da Apex Tech. Era o teu maior cliente. Ela tirou os... João estremeceu. Aquilo doía mais do que a pobreza, a perda de status. Preciso de limpar o fato, ele desviou. Tenho uma reunião com o Arthur Santos amanhã. É um velho amigo do golfe. Ele vai investir. João gastou 200 euros do nosso dinheiro restante
para limpar o fato e engraxar os sapatos. Foi à reunião com o Arthur. Voltou 3 horas depois, com um ar derrotado. Então, perguntei, ele ofereceu-me um emprego. João murmurou, afrouxando a gravata. Isso é ótimo. O que é? Vice-presidente? Diretor? João olhou para o chão. Associado de vendas. A comissão, a vender painéis solares porta a porta. Soltei uma risada dura, cruel. Painéis solares. O grande João Sterling. Recusei, ele disse calmamente. Tu o quê? Recusaste? Não sou um vendedor porta a porta. És um desempregado, gritei. Agarrei na minha mala. É isso. Cansada de esperar que nos salves. Onde vais? Vou procurar um emprego, porque um de nós tem de viver na realidade. Saí do quarto do motel, batendo a porta. Apanhei um autocarro, outra humilhação, para o ginásio de luxo no centro, onde costumava trabalhar. Esperava que o meu antigo gerente, o Luiz, ainda estivesse lá. Tinha saído em grande estilo 6 meses antes, dizendo a todos que ia reformar-me para viver com o meu noivo multimilionário. Voltar a entrar foi como engolir vidro. Aproximei-me da recepção. A rapariga que lá trabalhava era nova, jovem e em forma, tal como eu costumava ser. Posso ajudá-la? A rapariga perguntou alegremente. Estou aqui para ver o Luiz, eu disse, agarrando a mala. Eu costumava trabalhar aqui. Luiz saiu do escritório dos fundos. Quando me viu, as suas sobrancelhas arquearam-se. Ana, uau, há quanto tempo não te via? Pensei que estavas a viver a vida de luxo na Quinta do Sol. Estou, Cici, menti forçando um sorriso. Está ótimo, incrível, mas, sabes, estou aborrecida. Sinto falta da energia daqui. E estava a perguntar se tinhas alguns turnos abertos, só por diversão. Luiz olhou-me de cima e de baixo. Reparou nas marcas de arranhões nos meus sapatos de marca. Reparou na ansiedade nos meus olhos. Não era estúpido. Estamos com a equipa de treinadores completa, Luiz disse lentamente. Mas perdemos a nossa equipa de limpeza na semana passada. Preciso de alguém para os balneários e serviço de toalhas. Salário mínimo, mas acesso gratuito ao ginásio. Senti as lágrimas a picar em meus olhos. Limpar os balneários, apanhar toalhas molhadas das mulheres que eu costumava treinar. Eu não posso fazer isso, sussurrei. É o que tenho, Ana. Luiz encolheu os ombros. Pegar ou largar. Pensei no quarto do motel. Pensei no dinheiro a diminuir. Pensei no João, sentado lá no seu fato amarrotado, à espera de um milagre que não vinha. Eu aceito, eu disse, a voz a tremer. Quando começo? Amanhã, às 5 da manhã, não te atrases. Saí do ginásio. Ao passar pelo bar de sumos, vi um ecrã de televisão montado na parede. Estava a passar um canal de notícias de negócios local. A manchete piscava no ecrã. Mulher do ano, Sophia Harper reinventa o jogo do marketing. No ecrã, Sophia estava a receber um prêmio. Radiante, rodeada por executivos que aplaudiam. Parecia poderosa, parecia livre. O repórter perguntou-lhe, Senhorita Harper, qual foi a chave para o seu súbito e explosivo crescimento neste trimestre? Sophia sorriu para a câmara. Cortei o peso morto, ela disse. Às vezes, temos de podar os ramos para salvar a árvore. Fiquei congelada no passeio. Eu não era a vencedora. Eu não era a rainha. Eu era o peso morto e estava prestes a ir para casa, para o ramo que tinha sido cortado. Ao regressar ao motel, o João estava a beber uísque, barato num copo de plástico. Arrancaste um emprego? Ele perguntou com a voz ligeiramente arrastada. Sim, eu disse, tirando os meus saltos. Sou rapariga das toalhas. Bom, o João grunhiu, ligando à televisão. Pelo menos um de nós está a trazer algum dinheiro. Ei, podes emprestar-me 20 euros? Quero pedir uma pizza. Olhei para ele. O homem bonito e rico por quem eu tinha destruído um casamento. Pede tu,
disse friamente. Fui para a casa de banho e tranquei a porta. Olhei-me no espelho rachado. Eu era jovem, era bonita e estava presa. Mas a verdadeira reviravolta era que ainda não estava grávida. Tinha pensado em apanhá-lo com um bebê há meses. Agora, agradecia a Deus por não o ter feito. Olhei para o telemóvel. Ainda tinha o número de Sofia guardado, de quando eu espreitava o seu status no WhatsApp. O meu polegar pairou sobre o botão de chamada. E se eu lhe contasse, pensei. E se eu lhe contasse como ele está patético agora, ela o aceitaria de volta? Não. Sofia era inteligente, mas talvez a Sofia pagasse para o manter afastado. Um plano sombrio começou a formar-se na minha mente. Se eu não podia ser a esposa e não podia ser a amante, talvez pudesse ser a chantagista. O quarto do moinho azul parecia cada vez menor. As paredes pareciam fechar-se, manchadas pelo fumo dos ocupantes anteriores e pelo desespero dos atuais. Eram 2 da manhã de uma terça-feira. O João roncava alto, uma garrafa de bourbon a meio na mesa de cabeceira. Tinha passado o dia a fazer networking num bar de mergulho local, o que basicamente envolvia dizer a quem quisesse ouvir que ele costumava conduzir um Mercedes. Eu estava sentada no chão da casa de banho, o único lugar onde a luz não o acordaria. Estava rodeada de papéis. Quando fomos despejados da mansão, o João conseguiu salvar uma caixa de arquivos do seu escritório em casa antes de o senhorio nos trancar fora. Ele chamava-lhe o seu arquivo de legado. Eu chamava-lhe a caixa de porcaria. Mas aquela noite, desesperada e alimentada por uma bebida energética barata, eu estava à procura de ouro. Folheei declarações fiscais antigas, prêmios sem sentido e cartões de pontuação de golfe. Estava prestes a desistir quando a minha mão roçou num envelope de papel manila pesado, colado ao fundo da caixa. Não estava rotulado. O meu coração deu um salto. Retirei a fita adesiva e abri-o. Dentro havia extratos bancários, não do Banco Nacional ou do Millennium BCP. Eram de um banco nas Ilhas Caimão. O titular da conta estava listado como G. Sterling Consulting. Os meus olhos arregalaram-se enquanto eu escrutinava os depósitos. Transferência bancária de 50 mil euros. Depósito em dinheiro de 75 mil euros. 120 mil euros em participação offshore. As datas remontavam a 5 anos. O saldo total estava quase a zero agora. João tinha claramente drenado a conta para financiar o seu estilo de vida, mas a origem do dinheiro era o que importava. Presas na parte de trás dos extratos estavam faturas endereçadas a uma empresa de construção conhecida por escândalos de corrupção em Lisboa, a Construtoras Luso-Apex. Juntei as peças. João não tinha sido apenas um marido preguiçoso. Tinha estado a receber subornos. Estava a aceitar comissões de fornecedores para lhes conseguir contratos com a empresa de Sofia, a Sterling em Pedra. Estava a canalizar dinheiro sujo através de uma conta offshore para o esconder de Sofia. Eu sorri. Era um sorriso frio, afiado. Se isto se soubesse, a Sterling em Pedra, agora Harper e Associados, seria arrastada para a lama. A reputação de Sofia como a CEO ética e íntegra seria destruída. A CVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, investigaria. Os clientes fugiriam, era isto. Era a alavancagem. Tirei fotos de todos os documentos com o telemóvel. Escondi o envelope na minha mala. Depois, rastejei para a cama irregular do motel, mas não dormi. Passei o resto da noite a ensaiar o meu discurso. Na manhã seguinte, enquanto o João estava de ressaca e ia gemer no chuveiro, eu fiz a chamada. Liguei para o escritório de Sofia. A linha executiva da Harper e Associados. Uma voz nítida atendeu. Preciso de falar com a Sofia, eu disse a voz firme. A senhora Harper está em reuniões o dia todo. Posso perguntar quem está a ligar? Diga-lhe que é a Ana. Diga-lhe que encontrei o ficheiro Caimão.
Diga-lhe que se ela não se encontrar comigo em 1 hora, vou enviar um e-mail para o Ministério Público e para o Jornal da Cidade. Houve uma pausa, um silêncio longo e pesado. Depois, a voz da assistente voltou a soar ligeiramente tensa. A senhora Harper encontrar-se-á consigo às 11 anos. Há uma cafetaria na rua 4,5, chamada A Torrefatora. Não se atrase. Desliguei. Senti uma onda de adrenalina. Vesti a minha melhor roupa, um blazer branco ligeiramente manchado no punho, mas era tudo o que tinha. Coloquei óculos de sol grandes. Onde vais? João perguntou, saindo da casa de banho com uma toalha à volta da cintura. Ele parecia inchado e miserável. Tenho uma reunião, eu disse vagamente. Vou recuperar o nosso dinheiro. Arrancaste um emprego melhor? João perguntou esperançoso. Algo parecido. Apanhei o autocarro para o centro. Cheguei à torrefatora 10 minutos antes. Escolhi uma cabine no fundo virada para a porta. Queria ver a Sofia entrar. Queria ver o medo nos olhos da mulher mais velha. Às 11 em ponto, um carro preto parou lá fora. O motorista abriu a porta e Sofia saiu. Parecia impecável. Vestia um fato azul marinho feito à medida, pérolas e saltos que custavam mais do que as minhas poupanças de toda a vida. Entrou na cafetaria, examinando a sala. Quando os seus olhos encontraram os meus, não havia medo. Havia apenas aborrecimento. Sofia aproximou-se e sentou-se. Não pediu café. Colocou a sua mala à cara na mesa e cruzou as mãos. Tem 5 minutos, Ana. Tenho uma reserva para almoço ao meio-dia. Puxei o envelope da minha mala e bati-o na mesa. Para com a farsa, Sofia. Eu sei tudo. Sofia lançou um olhar ao envelope, mas não lhes tocou. Sabes? Sei que o João estava a receber subornos da construtora Luso Apex. Eu sussurrei, inclinando-me. Sei que ele estava a canalizar dinheiro para uma conta nas Caimão. E sei que, como ele era o CEO da tua empresa, tu és responsável. Se isto se souber, o teu prêmio de mulher do ano vai para o lixo. O valor das tuas ações despenca. Vais para a prisão por fraude. Sofia olhou-me, a expressão ilegível. Então, aqui está o acordo. Continuei, sentindo-me poderosa. Quero 500 mil euros, em dinheiro hoje, e quero uma passagem de avião para Paris. Tu dás-me isso e eu queimo estes papéis. Eu desapareço. Inclinei-me para trás, cruzando os braços. Ou eu destruo-te. A cafetaria estava barulhenta, com o som das máquinas de café e o burburinho, mas na nossa mesa o ar estava denso com atenção. Sofia olhou para o envelope, depois olhou para mim. Lentamente, um sorriso espalhou-se pelo seu rosto. Não era um sorriso nervoso. Era o sorriso de um predador a olhar para um coelho ferido. Oh, Ana! Sofia suspirou, abanando a cabeça. Tu és perfeita para ele. Ambos são tão confiantemente incompetentes. Desculpa? Respondi. Abre o envelope, Ana. Olha para as datas nos extratos das Caimão. Eu franzi a testa. Tirei os papéis. 2021, 2022. O que é que tem? Agora, Sofia disse, enfiando a mão na sua própria mala. Puxou uma pasta de couro elegante. Olha para isto. Ela deslizou um documento pela mesa. Era uma declaração juramentada, autenticada pelo Ministério Público. Descobri a conta do João nas Caimão há 2 anos, Sofia disse calmamente. Contratei um auditor forense quando os números não batiam certo. Encontrei os subornos. Encontrei as comissões. Fiquei gelada. Tu sabias? Claro que eu sabia. Sofia riu suavemente. Fui eu quem o denunciou. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. Tu denunciaste-o? Mas ele é teu marido. É a tua empresa. É exatamente por isso que tive de me proteger. Sofia explicou, falando como se estivesse a ensinar uma criança lenta. Este documento aqui é um acordo de imunidade. Entreguei todas as provas do desvio de fundos do João às autoridades há 18 meses.
Em troca da minha cooperação e da reestruturação da empresa para o remover, o Ministério Público concordou em tratar-me como vítima ou testemunha, não como co-conspiradora. Sofia bateu com uma unha perfeitamente cuidada na mesa. Eles têm vindo a construir um processo contra a construtoras Lusoapex há anos. João é apenas um pequeno peixe que estão a usar para apanhar os tubarões. Pediram-me para o manter no lugar, para o deixar continuar a pensar que se estava a safar, para que pudessem seguir o fluxo do dinheiro. Olhei para ela de boca aberta. Então tu não te divorciaste dele por minha causa? Sofia soltou uma risada genuína e calorosa. Oh, querida, não, tu foste apenas uma desculpa conveniente. Eu estava à espera que o Ministério Público me desse luz verde para cortar laços. Quando tu apareceste com o teu pequeno caso, foi um presente. Deu-me a razão pessoal perfeita para pedir o divórcio rapidamente, sem alertar os parceiros criminosos do João de que a Polícia Federal estava a observar. Senti-me enjoada. Eu não tinha roubado um marido. Eu tinha me metido numa operação secreta federal. Então, sussurrei, o João vai para a prisão, eventualmente. Sofia encolheu os ombros. Assim que a acusação for formalizada, provavelmente 5 a 10 anos por extorsão, fraude, evasão fiscal. Sofia inclinou-se para a frente, os olhos endurecendo. Mas esta é a parte que te diz respeito, Ana. Sofia virou uma página na sua pasta de couro. Apontou para uma seção realçada num registro de transferências bancárias. Vês estes levantamentos da conta das Caimão? Sofia perguntou. 14 de maio, 12.000 euros. 3 de junho, 8.500 euros. 20 de agosto, 20.000 euros. Eu não sei o que são esses, eu gaguejei. Não sabes? Sofia levantou uma sobrancelha. 14 de maio foi o dia em que compraste aquele relógio Cartier que publicaste no Instagram. 3 de junho foi o pagamento inicial do teu Audi alugado. 20 de agosto foi a viagem a St. Bart's. Sofia puxou outra foto, um screenshot, das minhas próprias redes sociais. Eu estava a segurar uma pilha de dinheiro num barco com a legenda: abençoada e mimada. Tu gastaste o dinheiro roubado, Ana, Sofia disse, a voz baixando para um sussurro. E segundo a lei, como aceitaste presentes e fundos derivados de atividades criminosas, isso faz de ti uma beneficiária da fraude. Ou, se o procurador estiver a ser mau, uma cúmplice. Agarrei a mesa. A sala girava. Eu não sabia. Ele disse-me que era o bônus dele. A ignorância não é uma defesa legal, Sofia disse friamente. Especialmente quando estás ativamente a tentar chantagear uma testemunha com provas do crime. Isso é obstrução à justiça, Ana. É um crime por si só. Sofia estendeu a mão e pegou suavemente no envelope manila das minhas mãos trêmulas. Então vai ser assim, Sofia disse colocando o envelope na sua mala. Tu vais sair daqui, vais esquecer que alguma vez viste estes papéis. Não me vais pedir 500.000 euros. Não me vais pedir sequer 5 euros. E se eu não o fizer, eu engasguei. Então, entrego esta gravação. Sofia tocou no telemóvel, que estivera virado para baixo na mesa, a gravar toda a conversa, ao agente da polícia judiciária que está a tratar do caso do João. Eles estão à procura de alavancagem para fazer o João declarar-se culpado. Ameaçar prender a sua bonita amante seria uma excelente alavancagem. Levantei-me. As minhas pernas pareciam gelatina. Olhei para Sofia. Esta mulher, a quem eu tinha chamado velha e aborrecida, era a pessoa mais aterrorizante que eu alguma vez conhecera. O que vocês teriam feito naquela situação? Ceder ou arriscar tudo? E o João? Perguntei. Ele sabe? Não, Sofia disse, levantando-se e alisando a saia. E tu não lhe vais contar, porque se ele entrar em pânico e fugir, o acordo é cancelado. E eu digo à polícia que tu o avisaste. Sofia verificou o relógio. Tenho de ir. O meu acompanhante de almoço odeia quando me atraso. Foi bom conversar contigo, Ana.
Aproveita um motel. Sofia saiu de cabeça erguida, sinalizou ao motorista, escorregou para o carro e partiu para o trânsito. Fiquei sozinha na cafetaria. Senti-me exposta, vulnerável e incrivelmente estúpida. Voltei para a paragem do autocarro num estado de torpor. O plano de chantagem tinha me saído tão espetacularmente errado que eu tive sorte de estar a andar livremente. Quando cheguei de volta ao Moinho Azul, a porta estava entreaberta. O meu coração batia forte. O João teria descoberto. A polícia já teria vindo. Empurrei a porta para abrir. O quarto estava destruído. As poucas roupas que tínhamos estavam espalhadas por todo o lado. A televisão estava partida. João estava sentado no chão, com as mãos na cabeça. Balançava-se para a frente e para trás. João, perguntei cautelosamente, o que aconteceu? João levantou os olhos. Estavam injetados e selvagens. Ele segurou um pedaço de papel. Era uma carta. O meu advogado, o meu antigo advogado, o Pedro. Ele finalmente me ligou de volta, João ofegou. Disse que foi intimado. Disse que a PJ fez uma rusga ao escritório da construtora Luso Apex esta manhã. João levantou-se rapidamente, agarrando-me pelos ombros. Cheirava a medo e suor. Eles sabem, Ana, eles sabem sobre o dinheiro das Caimão. Sofia, ela armou para mim. Ela deve ter lhes contado. Olhei para ele. Vi o pânico. Vi a perdição iminente. Por um segundo pensei em confortá-lo. Pensei em ficar ao lado dele como uma parceira leal. Depois lembrei-me das palavras de Sofia. Tu gastaste o dinheiro roubado. Se eu ficasse com João, afundar-me-ia com ele. A polícia ligar-me-ia ao estilo de vida, aos presentes, ao dinheiro. Mas se eu partisse, se eu fugisse agora, talvez pudesse alegar que era apenas uma vítima, uma Mahiri Praga que foi enganada por um vigarista. João, eu disse suavemente, temos de ir, temos de fugir. Sim, João assentiu freneticamente. Podemos ir para a Espanha. Tenho um amigo em Huelva. Ok, eu disse. Tu vais buscar o carro. O Mercedes já não está, mas podemos roubar um carro ou apanhar um táxi para a fronteira. Tu faz as malas, João, ele gritou, agarrando o casaco. Eu vou procurar boleia. Encontra-me no parque de estacionamento em 10 minutos. João saiu a correr, impulsionado pela adrenalina de um homem caçado. Observei-o ir. No segundo em que ele desapareceu de vista, agarrei a minha mala. Não fiz uma mala. Não peguei nas roupas de João. Olhei para o anel de noivado, aquele de zircônia cúbica falsa que tinha comprado numa farmácia para substituir o verdadeiro que tínhamos vendido. Tirei-o e deixei-o cair no tapete sujo. Saí do quarto, mas não fui para o parque de estacionamento. Saí pela porta traseira do motel, passei por um buraco na cerca de arame e corri em direção à estação de comboios. Tinha 40 euros no bolso. Era o suficiente para um bilhete para a casa da minha irmã em Aveiro. A minha irmã que odiava o João. A minha irmã que vivia num bairro de casas pré-fabricadas, mas era honesta. Eu não olhei para trás. Deixei João Sterling enfrentar a polícia judiciária, as dívidas e a fúria de Sophia Harper sozinho. Mas, enquanto estava sentada no comboio, a ver a cidade desaparecer, percebi que a história não tinha acabado. Eu tinha escapado à lei, por enquanto, mas carregava um segredo. Olhei para a minha barriga. Tinha me sentido nauseada a semana toda. Pensei que era estresse, mas enquanto o comboio chocalhava pelos carris, fiz as contas. Estava lá atrasada, estava grávida. E o pai era um homem que estava prestes a ser o prisioneiro federal número 8472G. Cinto de segurança. Sempre pensei que era uma coisa para gente cautelosa demais, talvez até aborrecida. O João, por exemplo, nunca usava, dizia que era uma restrição à liberdade. E eu, na minha ingenuidade, achava isso tão macho, tão eu controlo a minha vida. Quantas vezes não me sentei no lugar do pendura do Mercedes,
a sentir o vento no cabelo, a viver o momento sem pensar no depois. Mas a vida tem uma forma engraçada de te obrigar a usar o cinto, mesmo quando não o vês. A diferença entre quem planeia e quem apenas sonha talvez fosse essa. Era como se Sofia, sempre com o seu mapa na mão, já soubesse todos os desvios, todos os atalhos e até onde as pontes estavam partidas. Enquanto eu e o João entrávamos no carro sem sequer perguntar o destino. Uma memória vívida que me assombrava era de uma conversa com a minha tia-avó lá em Tomar. Ela sempre dizia: "Cuidado, minha filha, com a sombra comprida. Pode parecer que te protege do sol, mas é apenas a escuridão de outra coisa muito maior." Na altura eu pensava que ela falava de um carvalho centenário que havia na quinta. Agora, penso na sombra que o dinheiro do João projetava. E como eu, burra que fui, pensei que era proteção. Era só a sombra de algo podre, algo que estava para cair. E eu estava lá, exatamente debaixo. 5 anos depois, a poeira tinha assentado, mas as paisagens de Três Vidas tinham mudado para sempre. João Sterling, outrora o rei da sala de reuniões, era agora o recluso 804-720 na Instituição Prisional Federal de Montemoro Novo. O lobo prateado tinha desaparecido. Estava calvo, grisalho e trabalhava na lavandaria da prisão por 12 cêntimos por hora. Passava os dias a gabar-se aos outros reclusos sobre o império que costumava gerir, embora cada vez menos o ouvissem. Nunca recebeu visitas. Escreveu cartas a Sofia durante o primeiro ano, implorando, depois ameaçando, depois pedindo desculpa. Mas todas foram devolvidas sem serem abertas. Sofia Harper, por outro lado, nunca tinha parecido tão bem. A Harper e Associados tinha se tornado global, abrindo escritórios em Londres e Tóquio. Foi capa da Forbes com a manchete: "A Fênix do Marketing." Não se tinha voltado ao azar. Dizia às amigas que tinha passado 20 anos a criar um filho homem e que finalmente estava lá a desfrutar do seu ninho vazio. Passava os verões na Toscana e os invernos em Aspen a viver a vida que João tinha fingido proporcionar, paga pela fortuna que ela foi inteligente o suficiente para proteger. E depois havia a Ana, eu. Eu vivia num pequeno apartamento de 2 quartos em Coimbra. O glamour da cidade, as malas de designer e os brunches com champanhe eram memórias distantes que pareciam um filme que eu tinha visto. Trabalhava em turnos duplos numa tasca chamada A Taberna da Maria, limpando gordura das mesas e sorrindo para caminhonistas por gorjetas. As minhas mãos estavam ásperas e os meus pés doíam sempre. Numa terça-feira chuvosa, enquanto limpava o balcão, lancei um olhar a um jornal abandonado que um cliente tinha deixado. Ali, na página de negócios, estava uma foto de Sofia. Ela estava a cortar uma fita numa gala de caridade, com um ar radiante e poderoso. Senti uma pontada no peito, mas não tive tempo para pensar nisso. "Mamã!" Uma voz pequena chamou-me da cabine no canto, onde ele estava a pintar. Olhei. O meu filho de 4 anos, o Nuno, olhou para mim. Tinha a mesma mandíbula que o João. Tinha o mesmo sorriso encantador que escondia uma veia teimosa. Aproximei-me e alisei-lhe o cabelo. Amava-o mais do que tudo. Mas cada vez que olhava para ele, lembrava-me do homem que me tinha arruinado a vida e da mulher que eu tinha tentado destruir. Pensei que estava a roubar um príncipe de uma bruxa má. Na realidade, eu tinha salvado a rainha ao roubar o bobo da corte. "Anda, Nuno", suspirei, desamarrando o meu avental. "Vamos para casa." Peguei na mão do meu filho e saí para a chuva, uma amante que tinha ganhado o prêmio, apenas para perceber que o prêmio não valia nada. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, certo? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha. E, sinceramente, mesmo com todas as cicatrizes,
Ainda é o meu palco. Tento ser a melhor mãe, a melhor pessoa, mas os fantasmas dos Sterling e das Caimão, esses nunca desaparecem de vez. Eles espreitam nas noites sem sono, nos rostos que vejo, na forma como o Nuno, por vezes, inclina a cabeça exatamente como ele. Talvez a verdadeira vitória seja apenas continuar a andar para a frente, um passo de cada vez.